Mas, cara, sabe o que eu tava pensando? Uma das coisas que eu acho que levou pro fim das monarquias na Europa, cara, foi que o rei parou de ser a porra de um general lá pro século XVIII, assim. Tem gente que fala isso, né? O exército profissional. Eu tava vendo isso, cara, o Carlos V liderou guerra, cara. Carlos V. Cara, mas ele não foi um bom rei, não. Pô, mas ele também tava, puta, com uma banana imensa, né? Mas ele tava com 2 impérios gigantes na época que tava explodindo a reforma, puta que pariu, assim. Ele jogou o jogo no modo hard, sabe? Mas o ponto é, o Luís XVI, se eu não me engano, ele não chegou a liderar a batalha diretamente, mas ele pelo menos estava lá presente, sabe? Mas o Pedro o Grande liderou a batalha, cara. O Pedro o Grande não foi tão diferente do César em alguns momentos, assim, sabe? Sim. E aí é aquilo. No século XVII, você tem é um século que os reis deixam de ser propriamente generais, assim. Eles deixam de ser duques, sabe? Só que um duque mais foda, que é o rei. E ele vira só, tipo, um cara todo vestido, todo pompa e circunstância na merda num palácio, que não faz porra nenhuma, e tem os generais que fazem a guerra pra ele. Aí no século XVIII você tem os últimos reis que participam de guerra propriamente dito, que é o Pedro o Grande da Rússia, que era um backwater do caralho, e o Frederico o Grande, que aí beleza, aí ele manda bem pra caralho. É polímata também. E aí, tipo, no mesmo século que isso acontece, no final dele você tem a Revolução Francesa, sabe? Porque o que eu fico pensando é, cara, se o Luís XVI não fosse uma bichona, que... Se ele fosse a porra de um general, a Revolução Francesa não teria acontecido, sabe? Porque, cara, pra mim a Revolução Francesa é muito claramente... Eu não tô falando que não teria acontecido uma coisa semelhante depois, talvez em outro país, ou sei lá. Mas, tipo, a Revolução Francesa aconteceu do jeito que foi porque o Luís XVI quis, tá ligado? Não é que ele quis, ele deixou, sabe? Teve pulso. E aí eu fico pensando, sabe? Eu não sei, cara, talvez... Aí tu fica pensando o quê? Cara, talvez a única forma de você ter, tipo, um monarca mesmo é se ele for o general mor. E se você não tiver isso, você vai estar permanentemente num estado meio instável, de você não fica meio tipo, cara, mas por que esse cara governa, sabe? Que é um pouco do dilema do Getúlio. Tipo, Getúlio, ele era um monarca, ele governava meio que sozinho, mas ele era um ditador, ele não era tipo um rei, sabe? Não tinha um bom motivo pra ele governar, sabe? Cara, eu penso que, sabe, dos reis do nosso tempo, né? Putin e Xi Jinping, nenhum dos dois são soldados. Mas os dois têm um regime instável comparado com o que era do Luís XIV, assim. Cara, do 14 talvez, mas eles têm muito mais poder também sobre as pessoas, sabe? Tem. É uma coisa meio paradoxal. O argumento do Moldbug é justamente esse. Eles precisam ter mais poder, porque se eles se eles deixarem a guia ficar um pouquinho solta, o povo, as elites, o caralho, vão morder a mão dele. Eu sempre que, enfim, sempre que as pessoas falam sobre a ascensão do Putin ao poder, eles falam, cara, que o Putin, ele é um cara de chantagem, de ameaça e de, tipo, jogo sujo mesmo. Sim. E ele consegue, através desse, tipo... Ele é um cara da KGB, né? Então... E através dessa porra ele consegue manter lá a oligarquia russa e o exército russo pianinho só com essa porra dessa loucura, assim. E... Xi Jinping, eu não conheço muito da metodologia de governo dele. A ascensão dele me parece bem burocrática. Mas uma vez que ele chega lá, ele começa a fuder todo mundo, né? Começa a matar todo mundo. Mas o chinês também é um povo mais colaborativo do que o russo, né? Que estaria sobre a égide, sei lá, da Europa, assim, né? Tem uma coisa mais de revolta, de rebelião. Sabe? Mas eu tava pensando nisso no quesito que, tipo... Se as pessoas fazem esse argumento, né? Que é um argumento que eu não tô convencido, mas ele é interessante ponderar. Que o modo tradicional das sociedades... Quando ele não é uma porra meio militarista, é ser meio que a democracia long house, assim. Será que dá pra você ter uma coisa que não é que não é democrático, mas tipo, tem um líder, mas não é um líder militar? Tipo, sabe? Tu sabe que mas tipo, true, assim. Sabe que essa é a conclusão do BAP? Do presidente do Flamengo. Sim, eu sei que Ele chegou à conclusão que... A conclusão dele é que, cara, é exército mesmo, sabe? Não tem muito... A parada é que nem os milicos no Brasil, eles eram líderes militares. Tipo, eles não estaram em nenhuma guerra, nenhuma batalha, sabe? No caso, a gente estaria fadado a ser tomado por alguém que tenha, né? E na República Romana, não se engane em nenhum momento, a atribuição principal dos cônsules não era governar. Era ser o general que liderava as batalhas. Você vê as Guerra Púnica, o caralho... o cara que tava liderando os exércitos contra o Aníbal eram os cônsules. Mudava. A eleição do cônsul virava, o cônsul que estava no norte da Itália, no sul da Itália,
não no meio da batalha, mas no meio da campanha, voltava pra Roma e trocava, entendeu? Sabe? O que eu tenho medo é que... Não, isso é uma coisa medonha pra caralho. Mas é que todas as construções filosóficas, culturais que a gente, tipo, construiu ao longo de séculos, assim, né? A própria trégua dos atenienses através da democracia, aí depois todos os valores religiosos, depois a ideia da nobreza. Cara, não sobrou nada. Não sobrou nada. Como a gente escolhe os nossos líderes hoje? O Brasil não tem a menor clareza. Isso se reflete na hora que a gente escolhe os nossos líderes, né? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!